Alunos do 7º ano, que saudade de vocês! Saudade, sala B, dos nossos comentários tão profundos na matéria. Saudades também, turma A, dos comentários, das risadas, dos vários assuntos paralelos. Saudades, viu, gente? Vocês são especiais, estão fazendo falta aqui, viu? Bom, vamos retomar os estudos de interpretação de texto. Agora, capítulo 2, gênero textual, relato. Vamos lá? Turmas, o gênero relato, ele está muito presente em nosso dia a dia. Muitas vezes no nosso dia a dia, nós comentamos para os pais, para os familiares, colegas, o que aconteceu conosco em um fim de semana, em férias, uma viagem. Estamos contando sobre o dia da escola, o dia de trabalho, algo engraçado no dia a dia ou conflituoso. Toda vez que nós relatamos uma sequência de fatos, que nós narramos acontecimentos vivenciados, nós estamos, sem perceber, usando o gênero textual relato. No ano passado, vocês já tiveram noções do gênero relato. Agora vão aprofundar um pouco. Então, meus amores, o relato é um gênero discursivo no qual relatamos, reconstruímos uma sequência de fatos que aconteceram, ok? Queridos, há um grande foco nos textos de gênero relato para a ação do relator, né? Mas eu quero que vocês prestem atenção no seguinte: o relato, ele é subjetivo. Nós temos a percepção apenas da visão do relator, apenas o que ele vivenciou. Então, por exemplo, se a Giovana e eu fôssemos a uma viagem para, vamos por Inhotim, né, um museu. E aí eu pedi a Giovana um relato de toda essa experiência vivenciada no museu. E eu vou escrever também a minha visão do passeio. Pode ser que eu tenha visões diferentes da Giovana, né? Que eu gostei mais da parte botânica lá do museu, que eu fiquei encantada com os fuscas que tem lá decorados, né? A Giovana, por sua vez, pode relatar um outro lado que eu deixei despercebido. Por exemplo, o quarto vermelho, por exemplo, ela pode ter ficado encantada com o quarto vermelho e relatado as experiências dela naquela situação. Então, o relato, ele é subjetivo, ok? Nós temos a percepção de quem está relatando, a visão dele, a visão pessoal do relator. Ou, por exemplo, a Calu pode pegar o celular, mandar lá no WhatsApp para a Anitta como que foi o seu dia no rancho, o fim de semana no rancho, o que ela fez lá e contar a situação para ela. Também é um relato. Ou eu posso, em meu caderno de lembranças, registrar como que foi o dia, né? Contar direitinho. Ou quando a mamãe conta uma situação que ela viveu na época da juventude dela, da adolescência, né? Isso acontece muito, muito mesmo em nosso dia a dia. E nesses casos, chamamos esses textos de relato. Pessoal, curiosidade. Alguns relatos tornam-se documento. Por exemplo, nós temos um historiador na cidade que pesquisou informações com as pessoas que já moram aqui há muito tempo, as pessoas de idade, e perguntou a elas as lembranças e registrou. Quando essas pessoas, de idade ouviram, falaram
suas lembranças, ele registrou. Esse historiador registrou todas essas informações e as reuniu em um livro, tornando assim um documento de história da nossa cidade. Outro relato que virou histórico é a carta de Pero Vaz de Caminha, quando chegou ao Brasil, registrando as suas percepções sobre a terra, sobre os povos que aqui já moravam. Todo esse relato ao rei de Portugal virou história, virou documento histórico. Outro exemplo são os relatos de Anne Frank durante a Segunda Guerra, né? Documento histórico para nós também. Sobre os tipos de relatos, vocês já estão aprendendo com a professora Carla, ok? Pessoal, aqui mesmo no YouTube há vários canais de viagem que relatam as experiências, demonstram os locais mais visitados, dão dicas. Isso também são relatos na esfera digital. Bom, finalidade discursiva do relato. Todo gênero textual tem uma finalidade. A finalidade é o objetivo, né, que ele foi criado. Então, para que existe um relato? Qual que é a finalidade dele? A única finalidade do relato é informar. Informar sobre um acontecimento vivenciado. Por relatar fatos vivenciados, esse gênero tem muito compromisso com a verdade, né? A transparência de registrar tudo o que aconteceu realmente. É importante saber também que existem os relatos ficcionais, né? Os autores podem aí criar obras de relato. E nesses casos, vai acontecer a verossimilhança. Ou seja, que os fatos relatados ali, ainda que ficcionais, se aproximam muito da realidade. Alunos, o gênero relato, como eu já dei vários exemplos, é um gênero que mais circula entre os canais comunicativos. Eu posso muito bem sentar no domingo na casa da avó, né? Tanto que é gostoso, ir lá contar diversas situações, ouvir situações do passado. O relato também está nas mídias digitais, que eu já falei para vocês, e até no boletim de ocorrência, né? No âmbito policial, existem os relatos. Quando você registra um boletim, você tem que relatar o que aconteceu. E aí também está o gênero. Por ser um gênero que tem uma ampla rede de circulação, o relato não tem apenas uma estrutura. Vai depender da situação em que ele é relatado, né? Por exemplo, se eu estou numa entrevista e o meu entrevistado quer relatar como, por exemplo, imagine que fosse um cantor, quer relatar como foi o surgimento da sua profissão, né? Ele vai me responder através de perguntas e respostas, né? Comum do gênero entrevista. Agora, se for uma situação oral, o relator está diante da pessoa com quem ele conversa. Se for por vídeo, ele vai estar gravando para as pessoas. Então, a estrutura depende. Imagine vocês que farão um relato. Vocês farão em forma de texto em prosa, né? Então, depende da situação. A linguagem dos relatos também pode variar. Porque tem situações que é necessária a linguagem formal por se tratar de uma situação formal. Imagine que você vai relatar algo da sua cidade para o jornal local. Você não vai falar com intimidade, com gírias, com abreviações. Você vai procurar o mais próximo da linguagem formal. Diferente de uma situação oral com alguém íntimo, você pode usar uma linguagem coloquial, né? Além disso, você utiliza gestos para se comunicar. Já no âmbito digital, WhatsApp, você também pode usar, se for para alguém íntimo, próximo, emojis, pode usar uma linguagem informal, certo?
Então, tudo depende da situação comunicativa. Se é uma esfera formal, a linguagem deve aproximar da norma padrão. Se for uma esfera informal, de intimidade, pessoas próximas, colegas, aí você pode utilizar a norma informal. Porém, meus queridos, vocês estão em contato com a norma padrão, estão aprendendo as regras gramaticais. Então, para vocês, é muito importante que sempre se aproximem da norma padrão, tá? Tentem ao máximo procurar a falar na norma padrão, porque vocês estão em processo de aprendizagem. Então, se você fala, você escreve segundo a norma padrão, ok? Interlocutores e pessoas do discurso no gênero relato. Lembrando, locutor é aquele que fala, interlocutor é aquele que escuta, né? Fala, escuta, ok? Bom, os interlocutores do relato dependem da intenção, da finalidade do relato. Se eu estou relatando uma situação para adolescentes, no site de adolescentes, por exemplo, eu vou buscar uma linguagem que aproxime dos adolescentes, ok? Turmas, geralmente os verbos que aparecem nos relatos são os verbos no pretérito, ou seja, no passado. Isso para demonstrar fatos que já aconteceram, né? Por exemplo, pelo simples fato de estar ali onde estava, debatendo-me entre os remos. Então, estava algo que aconteceu, né? Também existe o que chamamos de presente histórico. Isso acontece quando o autor do relato, preste atenção, ele escreve no presente para remeter algo que ele já vivenciou, algo que ficou no passado. Mas para dar a intenção de estarmos lá, no mesmo local que o relator, ele usa o presente. Para quê? Para o leitor se aproximar do fato relatado, para se aproximar do relator e de suas experiências. Vamos ler o trecho da apostila para vocês entenderem melhor esse presente histórico. O centro histórico de Ouro Preto, né, é muito bem preservado. Todas as casas estão restauradas e bem pintadas. É bonito de se ver. Disseram-nos que a prefeitura obriga os proprietários a manter as características arquitetônicas das casas. Vejam que aqui os verbos estão no presente, relatando uma situação vivenciada pelo relator. O relator usou esses verbos no presente para voltar ao momento que ele vivenciou isso em Ouro Preto, para voltar, né, à lembrança. Por isso que a gente usa o presente. Então pode acontecer de duas formas, presente histórico ou o mais comum, usando os verbos no pretérito, ok? Alunos, o relato é um gênero que predomina a narração, ou seja, as ações do relator. Porém, pode aparecer a descrição, tá? A descrição é quando eu vou falar sobre algo detalhadamente. Então, a descrição pode aparecer muito no relato, certo? Bom, a minha parte explicativa é até aqui, página 54. Agora eu vou marcar os exercícios para vocês. O primeiro exercício de relato do capítulo 2 é a experiência de Amir Klink, no mar, que ele anda 6.500 quilômetros do sul da África até a Bahia. Leiam o texto, 100 dias entre o céu e o mar. Leiam mais de uma vez para interpretar a situação, para ir com Amir em suas aventuras no mar. Dessa forma, você entende o texto e consegue interpretar melhor as questões. Nós já falamos em sala de aula atividade oral. Agora vocês farão no caderno de aula o interpretando da página 49 de 1 a 5. No 7º ano vocês sabem que precisam de um nível alto de resposta já. Uma resposta discursiva completa. Para isso, você deve usar palavras-chave do enunciado para formular a sua resposta, ok? Preste atenção nos sinais de pontuação,
na acentuação e letra inicial maiúsculas nas palavras necessárias. A minha parte de relato, no capítulo 2, é até a página, então, 55. As páginas seguintes são da aula de redação, certo? Meus amores, por hoje é isso. Estarei por aqui preparando mais aulas para vocês. Façam com muita atenção e capricho as questões. Um grande beijo para vocês e até já! Amores, nesta quarentena, o aplicativo Kindle disponibilizou muitas obras de graça para nós. E olha, existe um livro lá que eu já verifiquei chamado Um Lugar na Janela, Relatos de Viagem, volumes 1 e 2. Indicação da apostila de vocês. Está disponível no Kindle. Baixem o aplicativo e aproveitem o tempo para uma leitura desse gênero. Um beijo!